Boa noite, meus amados irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas em nossas vidas. Amém. Louvamos a Deus, como eu sempre gosto de dizer, porque pela graça do Senhor nós podemos estar juntos mais uma vez para servi-lo e bendizê-lo, e agora em especial para ouvir da sua palavra, da sua mensagem para nós. Abramos as nossas Bíblias na epístola que nos escreveu Tiago, no capítulo 1. Nós vamos ler, meus irmãos, dos versos 22 a 25 desse capítulo 1, que diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor bendito e Deus nosso, Senhor da palavra e Deus das nossas vidas, nós te glorificamos porque podemos abrir esta palavra mais uma vez nessa noite. E não somente agora, Pai, para lê-la, mas também para ouvirmos da voz do Senhor as verdades do Senhor contidas nesta palavra para os nossos corações. E tenhamos ouvidos atentos a isso, como dissemos domingo passado, que não nos enchamos de iras e de malícias para rejeitarmos a palavra, mas sim que acolhamos esta palavra com mansidão, como ouvimos domingo passado. E que esta palavra venha frutificar em nosso coração, tendo nos edificado para a glória do Senhor nosso Deus. Usa-me como instrumento em tuas mãos, como teu servo bem disse, a fim de que eu venha falar as verdades desta palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. E você, meu irmão? Você tem o costume de ouvir e não praticar? Você tem o costume de escutar uma instrução bíblica e não pôr em prática? É disso que o texto nos fala hoje. A palavra de Deus é cheia de exemplos, não são poucos, de pessoas que receberam instruções, ouviram as instruções, mas não seguiram essas instruções. E Jesus Cristo especialmente nos ensinou sobre esse aspecto através de uma parábola. Parábola essa que está em Mateus capítulo 7, se você puder abrir, por gentileza. Mateus capítulo 7, ele não fala especificamente de uma pessoa, mas em sua parábola ele fala sobre essa situação. Em Mateus capítulo 7, a partir do verso 24, nós lemos o seguinte: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína.
meus amados irmãos, nessa parábola, a sabedoria e a insensatez, elas estão ligadas, vinculadas diretamente ao fato de praticar as palavras ditas pelo Senhor Jesus Cristo. Aqueles que ouvem a palavra e a praticam, ou seja, aqueles que respondem positivamente às palavras ditas por Jesus, me refiro a essa parábola, estas pessoas são comparadas a um homem que constrói a sua casa, alicerçando essa casa sobre a rocha. Aquele que ouve as instruções e responde positivamente é comparado com aquele que constrói a sua casa com um alicerce, e um bom alicerce. E que mesmo em meio à dificuldade, essa casa, ela não cede. O entendimento que nós temos é que a religião das pessoas que praticam a palavra de Deus não é uma religião vã. A vida cristã dessas pessoas não é vã. Ela não é sem frutificação. E por causa disso, em momentos de provação, pela graça de Deus, na vida destes que são obedientes, que são praticantes, pela graça de Deus, eles permanecem inabaláveis. Porque a sua casa tem um firme fundamento, as palavras do nosso Deus. Mas por que será que Tiago traz esse ensinamento em sua epístola, que nós vemos no capítulo 1? Nós compreendemos desde domingo passado que Tiago vem fazendo importantes exortações da parte de Deus aos chamados judeus da dispersão, as 12 tribos que se encontram na dispersão. E essas instruções, elas vêm desde o início da epístola. Agora, Tiago faz essas exortações a fim de que os seus leitores, primeiros leitores são esses judeus, e nós hoje aqui somos os leitores secundários, ele faz todas essas exortações com o fim de que nós possamos entender, que nós possamos desenvolver uma vida cristã saudavelmente bíblica. Tiago deseja corrigir alguns entendimentos aos seus leitores através dessa epístola. E em seus ensinamentos, várias vezes, o apóstolo esclarece que é sábio fazer exatamente aquilo que a Bíblia diz. E é por isso que depois de ele demonstrar os diversos ensinamentos que estão no capítulo 1, ele diz: vocês precisam acolher a palavra com mansidão. Foi disso que falamos no domingo passado. Vocês precisam receber a palavra com mansidão. Verso 21 do capítulo 1. Acolham esta palavra para que ela seja de fato implantada em vossos corações. E agora, mais uma vez, Tiago usa o termo muito conhecido da literatura judaica, o bem-aventurado. Está presente aí, como também está presente na outra parte da epístola, verso 12 do capítulo 1, quando ele diz: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque receberá a coroa da vida. Agora Tiago retoma esse termo nesse trecho do qual faremos a exposição aqui, para falar que aquele que considera atentamente na lei do Senhor e diz e faz com que ela seja sua regra de fé e prática, fazendo com que ele possa ser um operoso praticante, esse é bem-aventurado. Tiago deseja explicar aqui que a bem-aventurança também está ligada à prática da palavra de Deus. De maneira que a proposição que eu trago deste sermão de hoje é a seguinte: o povo de Deus é convocado a ouvir diligentemente e praticar o que as Sagradas Escrituras preceituam.
E nós vamos ver três aspectos, três verdades importantes que estão nesse texto. A primeira delas é: o ouvir relutante e descompromissado promove o auto-engano. Verso 22, que lemos aqui. Volte seus olhos para o texto, por favor. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Há uma indisposição no cenário que Tiago está falando, há uma indisposição para atender à voz do Senhor. Veja que Tiago inicia a sua instrução com um imperativo: vocês não podem ser somente ouvintes da palavra, enganando a si mesmos. Vocês não podem simplesmente ouvir a palavra e não praticá-la, porque se fizerem isso, vocês estão enganando a vocês mesmos. Interessante que nesse mundo não são poucas as pessoas que precisam de transformação. Não são poucas as pessoas que precisam de libertação das amarras do pecado. Não são poucas as pessoas que precisam de uma luz que mostre a saída para a situação em que elas estão. Não são poucas as pessoas que precisam de algo que as fortaleça e que as faça se erguerem e caminharem na direção correta nessa vida. Mas isso só pode acontecer se houver prática da palavra de Deus. Só pode acontecer mudança se houver prática da palavra de Deus. Como uma pessoa pode buscar mudança se não se submete à obediência à palavra de Deus? Não existe mudança. Você vem, escuta a palavra ser pregada, ou escuta o aconselhamento que vem das próprias Escrituras, das Sagradas Escrituras, mas parece que não percebe que é a voz de Deus para a sua vida. Você escuta, mas ainda não assimilou que isso é a verdade de Deus, que isso é a vontade de Deus, que isso é a instrução de Deus para a sua vida. Meus amados irmãos, a palavra lida e pregada e ensinada é a voz de Deus para as nossas vidas. Ela é viva, ela é eficaz. E quando Deus fala ao homem, o desejo dele é que nós sejamos transformados. O desejo dele é que nós sejamos santificados através dessa palavra. Por isso Tiago diz: não se enganem, não seja enganado. Obedeça ao que diz a instrução da palavra do Senhor, porque do contrário os prejuízos são para você próprio. Não haverá mudança, não haverá transformação, não haverá santificação nem glorificação para aqueles que não atentam ao reto ensino das Sagradas Escrituras. Não pode haver mudança para aqueles que apenas são ouvintes. E ouvintes relutantes e descompromissados. O nosso breve catecismo de Westminster, na sua pergunta 90, ele diz o seguinte: como se deve ler e ouvir a palavra, a fim de que ela se torne eficaz para a salvação? E a resposta nos esclarece que, para que a palavra se torne eficaz para a salvação, devemos ouvi-la com diligência, preparação e oração. Primeira coisa, para que a palavra se torne eficaz para a nossa transformação, nós precisamos ouvir com diligência, com preparação e com oração. Nós precisamos chegar aqui, neste lugar, no domingo especialmente, tendo em casa, diligentemente, preparado o nosso coração e orado, porque a palavra será pregada e é voz de Deus para a sua vida.
A segunda coisa é receber com fé e amor esta palavra. É acolher esta palavra crendo que ela é palavra de Deus, que ela é verdade de Deus. E fazer isso com amor, porque Deus, meu irmão, Ele só quer o seu bem. Deus é seu Pai. E, portanto, Ele quer o seu bem. Ouvi-la com diligência, preparação e oração, recebê-la com amor. Terceira coisa, guardá-la em nosso coração. Como disse o seminarista Tyron aqui na sua oração. Nós guardamos, e ele falou isso citando o Salmo 119. Guardamos a palavra do Senhor em nosso coração para que não venhamos pecar contra o nosso Deus. E o que é guardar a palavra no coração? É meditar nesta palavra. É fazer com que as verdades da palavra de Deus elas fiquem latentes em nossa mente e em nosso coração. Estão guardadas. Elas não foram ouvidas e deixadas aqui. Elas desceram para o coração e fizeram morada. Quando uma coisa desce para o seu coração, você vai remoer isso aí. Você vai refletir sobre isso. Você vai pensar sobre isso. Você vai gastar tempo, deter-se a pensar sobre isso. É isso que tem que acontecer com a palavra do Senhor. E por fim, na resposta a essa pergunta, praticá-la em nossa vida. Ouvir, receber, guardar e praticar. Nosso atendimento à palavra do Senhor, ele vem desde o ouvir. O nosso atender à voz do Senhor vem desde o ouvir, e um ouvir com preparo e entendimento. Que aquilo que está sendo pregado vem da parte do nosso Deus para o nosso perfeito bem. Não podemos ser ouvintes apenas. Porque se fazemos isso, nós enganamos a nós mesmos. Não são poucas as pessoas que pensam: mas eu estou indo à igreja, eu busco, eu faço isso, faço aquilo, mas eu não vejo mudança. Eu não vejo transformação. Mas será que você tem atendido a voz do Senhor? Tem praticado o que a palavra do Senhor diz? Nós somos tão ágeis, tão rápidos em escolher aquilo que da palavra é pregada para nós mesmos. Isso aqui eu quero, isso aqui não. Isso aqui é para mim, isso aqui não serve. Isso aqui eu entendo que sim, isso aqui não. Isso aqui não vale para mim. Nós não podemos ser assim. A segunda coisa que esse texto nos fala é que a palavra ela não é enraizada num coração de ouvinte negligente. A palavra ela não cria raízes no coração daquele que é ouvinte negligente. Versos 23 e 24 dessa exposição. Que dizem: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. A palavra de Deus é a única que pode diagnosticar e oferecer uma cura para o homem. Essa ilustração excelente utilizada por Tiago aqui, de que ouvir a palavra é como olhar para um espelho, nos faz entender o quanto a palavra de Deus é reveladora para o ser humano. Porque como um espelho mostra as nossas imperfeições, a palavra de Deus também mostra as imperfeições do nosso ser. Vemos a nós mesmos com toda clareza, com toda verdade, como em um espelho, por assim dizer. E esta palavra é a única que consegue, de fato, mostrar as nossas imperfeições.
Veja o que é que diz em Hebreus capítulo 4. Eu vou ler aqui, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é a única que pode diagnosticar o problema do homem. A palavra de Deus é a única que pode oferecer a cura que o homem precisa. Então, por que haveríamos de ouvir esta palavra de forma negligente? Quando o nosso coração é negligente, meus irmãos, nós somos, como diz o verso 24, nós contemplamos o nosso próprio rosto diante deste espelho, mas somos negligentes ao que o espelho nos mostra, e eu estou usando a ilustração para falar da palavra. Nós somos negligentes para enxergar o que a palavra quer nos mostrar. Por isso, quando saímos da frente do espelho, nós esquecemos do nosso próprio rosto, daquilo que precisamos mudar, das imperfeições que precisam ser transformadas. Nós esquecemos das nossas necessidades de melhorias. Você já conheceu alguém que acha que não precisa mudar em nada? Ou você é esse alguém que acha que não precisa mudar? Olhou para o que a palavra de Deus diz, ouviu o que a palavra de Deus diz, identificou porque a palavra de Deus falou ao seu coração, mas você foi negligente. Portanto, depois que encerrou-se ali a palavra pregada, você esqueceu. Ficou para trás. Isso acontece porque a palavra ela não enraizou. No domingo passado nós falamos sobre a necessidade que há da palavra ser implantada. Ela é poderosa para a nossa salvação, ela é poderosa para a nossa transformação, mas ela precisa ser implantada, ela precisa ser regada, ela precisa frutificar em nosso coração. Mas quando temos um ouvido negligente, coração endurecido, a palavra ela não nos incomoda, ela não nos confronta a ponto de nos incomodar a mudança, a obediência, a conversão. Muitas pessoas seguiam a Jesus Cristo. Muitas pessoas caminharam com Jesus Cristo. Mas poucos quiseram ser seus discípulos. Poucos quiseram de fato ter um compromisso com Cristo. Quando nós escutamos a palavra ser lida e pregada, mas não fazemos isso com atenção, com diligência, nós estamos desprezando o ensino do Senhor para as nossas vidas. Nós estamos fazendo pouco caso daquilo que o Senhor nos exorta através da sua palavra. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque aquele que está aqui apenas para ouvir, sem compromisso algum, ele acredita que pode enganar a Deus, ele acredita que pode enganar as outras pessoas que estão aqui. Mas na verdade está enganando a si mesmo. O que Deus requer de nós, meu irmão, minha irmã, é a integralidade do nosso coração. Lembra do que Jesus ensinou? Nós não podemos servir a 2 senhores. Deus quer a integralidade do nosso coração. Deus quer que nós sejamos filhos obedientes que atendem à voz do seu Senhor, à voz do seu Pai.
e que fazem isso de todo o coração, porque a palavra falada da parte de Deus, ela criou raízes no coração. Interessante, toda a natureza criada atende à voz de Deus, mas nós, que somos a imagem de Deus, muitas vezes somos relutantes em atender à voz do Senhor. Toda a natureza obedece à voz do Criador, mas nós, criaturas de Deus, feitos à imagem de Deus, ousadamente rejeitamos o que a palavra do Senhor nos diz. A terceira coisa que nós vemos nesse texto, no verso 25, é que a prática da palavra promove a bem-aventurança. Verso 25 nos diz o seguinte: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Primeira coisa é ter um ouvir atento ao que está sendo dito. O termo traduzido, por considera atentamente nesse verso 25, tem o sentido de se encurvar, de se dobrar. Como que dizer que quando ouvimos a palavra ser pregada, nós precisamos nos dobrar a esta palavra. Quando buscamos cumprir o que a palavra de Deus diz, quando buscamos praticar o que a palavra de Deus diz, nós nos dobramos a esta palavra, como se disséssemos: seja feita, Senhor, a tua vontade e não a minha. E isso vem a partir de um ouvir atento, aquele que considera, verso 25, atentamente na lei perfeita. A palavra prevalece no coração deste que considera atentamente. A palavra cria raízes no coração deste que considera atentamente. A palavra frutifica no coração deste que considera atentamente o que a palavra de Deus diz. Além de considerar atentamente, Tiago ainda adverte no verso 25 que é preciso perseverar nesta palavra, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera. É necessário permanecer na palavra. Ou seja, a palavra de Deus precisa fazer parte ativamente da nossa vida. Precisa fazer parte de todas as decisões que nós tomamos a todo instante em nossa vida. Esse é um ouvir atento, um ouvir que considera atentamente o que a lei do Senhor diz. O que nós vemos também é que a perfeição da palavra demonstra que nós necessitamos dela. E isso acontece porque Tiago chama esta lei de lei perfeita. Não é isso que ele diz no verso 25? Aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. Isso nos faz lembrar do que há no Salmo 19, se você puder abrir por gentileza. Salmo de número 19, nós vemos essa concepção da perfeição da lei, da revelação especial de Deus. Salmo 19, verso 7, nos diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Verso 11. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Tiago traz esse entendimento de que essa lei, ela não é como a lei dos homens.
Essa lei que Tiago está dizendo aqui, que é uma lei perfeita, ela não é como essa lei civil, que é moldada às condições culturais de cada lugar. A esta lei civil que está vinculada à regionalidade de cada lugar. Não. Tiago está falando sobre uma lei que é absoluta, que é a palavra de Deus. Tiago está falando de uma lei que é imutável. E ainda diz que esta lei é que pode libertar o homem. Porque é uma lei da liberdade. E de que a lei vai libertar? Vai libertar o homem das amarras, da escravidão, do pecado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Libertar de quê? Da escravidão, do pecado. Em Cristo nós somos livres. Livres? Sim. Mas essa liberdade é para fazer o que é correto, não para fazer o que é errado. Em Cristo nós temos liberdade. Não estamos escravizados mais ao pecado. Não estamos com os nossos pés amarrados ao pecado. Isso é interessante porque tem muitas pessoas que acham que a lei ela aprisiona. A lei ela expõe o pecado, ela aponta, como Paulo em Romanos explica isso, sim. Mas a lei também é acompanhada da graça de Deus, do Evangelho, que produz mudança e transformação no coração dos homens. É esta lei, meus irmãos, que como diz a palavra do Senhor em Salmo 103, Salmo 119, verso 103, essa lei é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nós precisamos da palavra de Deus. Porque sem ela estamos em completa perdição e escuridão. Tiago finaliza esse versículo 25 falando sobre uma prática verdadeira e diligente. A prática exigida pela palavra de Deus, ela aponta para um reto viver. E este reto viver remete à bem-aventurança, à felicidade. Quando ele diz que aquele que considera atentamente e permanece nessa lei, nesta palavra, sendo operoso praticante, esse será bem-aventurado naquilo que realizar. Esse será feliz, será ditoso naquilo que ele realizar. No Salmo 112, nos diz o seguinte: Salmo 112, aleluia! Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz dos seus mandamentos. Bem-aventurado aquele que tem prazer, tem alegria, tem deleite nos mandamentos do Senhor. Verso 2. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa a prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Esse é aquele que se deleita em praticar a palavra de Deus. Esse é aquele que não é apenas um ouvinte, mas sim um operoso praticante. E o termo operoso praticante aí remete a obras, remete a ações que testificam a fé que ele tem, que é uma coisa que Tiago vai abordar mais na frente na sua epístola. Esse termo operoso praticante remete exatamente a um compromisso que este homem tem, que esta mulher tem, que este crente tem, de ouvir o que está sendo dito e praticar aquilo que está sendo dito. Através da obediência conduzida pelo Espírito Santo que habita em nós, que opera em nós tanto querer como realizar, firmamos nossa fé na rocha verdadeira que é Cristo. Portanto, mesmo que caia a chuva, mesmo que transbordem os rios, mesmo que soprem os ventos e deem com ímpeto contra nós, nós não cairemos, porque a nossa fé está edificada sobre a rocha.
como diz a parábola que eu li no começo. Quero caminhar para a conclusão dizendo o seguinte: o nosso Deus hoje apresenta sua mensagem através desse texto, nos exortando à obediência da palavra de Deus, a não apenas ouvirmos, mas sim obedecermos. E você precisa se lembrar que Jesus Cristo está às portas. Você precisa se lembrar que Cristo pode vir a qualquer momento. E no tempo devido, que nós não conhecemos, Ele, o Senhor Jesus, aparecerá cheio de glória, cheio de poder, para executar o seu reto juízo sobre todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, justos e ímpios, todos haverão de comparecer diante do Supremo Juiz. E em Mateus capítulo 16, verso 27, Jesus, ao falar sobre esta sua vinda, ele diz que este juiz, que é Cristo Jesus, haverá de retribuir cada um conforme as suas obras. Por isso, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja hoje. O nosso Deus convoca o seu povo a ser não somente ouvinte, mas sim operoso praticante da palavra de Deus. Quero fazer algumas aplicações desse texto. A primeira delas é a seguinte: abra bem os seus ouvidos para diligentemente atender à voz do Senhor em sua palavra. Abra os ouvidos. Você quer ser diferente? Quer ser transformado? Quer ser feliz no Senhor? Pois então a primeira coisa que você precisa fazer é abrir os seus ouvidos, despojando-se de toda e qualquer malícia, de toda e qualquer maldade, como vimos no domingo passado, no texto anterior. Maldade essa que fica em nosso coração para resistir à palavra de Deus. Despojando-se disso, livrando-se disso. Abra os ouvidos ao ensino das Sagradas Escrituras. Essa é a primeira coisa que tem que ser feita. Você já passou por aquela situação quando seu pai e sua mãe diz: vá lá no mercantil, na mercearia, traga ovo, queijo e pão. Pequena essa lista, né? Mas se você estiver desatento, você vai esquecer um deles. Nós precisamos estar atentos àquilo que a palavra de Deus nos diz, porque Deus está falando, para que nós não venhamos esquecer de nada. Porque a palavra de Deus, a instrução que vem da parte de Deus, ela nos diz exatamente o que precisamos fazer para sermos bem-aventurados. Então você quer mudança? Você quer transformação? Você quer ser bem-aventurado? Abra os ouvidos à instrução que vem da palavra do Senhor, para que você possa ouvir diligentemente a voz do Senhor. A segunda coisa que eu quero dizer nessa noite é: permita-se ser confrontado pela palavra de Deus. A instrução bíblica, a leitura, a pregação da palavra, ela sempre irá confrontar o nosso pecado. Nós sempre seremos confrontados pela palavra de Deus. E nós, como dito no domingo passado, precisamos deixar que essa palavra nos confronte. Receber esta palavra em amor, sabendo que essa confrontação ela é para o nosso bem. Os nossos pais nos instruem sobre aquilo que é correto fazer. E nós precisamos ouvir e respeitar aquilo que é dito. Porque, de modo geral, eles sabem o que estão dizendo. E eles querem o bem dos seus filhos. Pois a palavra, ela também nos confronta,
mas precisa ser recebida com amor. Precisa ser recebida com mansidão. Porque Deus sabe o que é melhor para nós. E quando a instrução bíblica ela é trazida, não tente atravessar os seus caminhos com o seu querer e com a sua vontade. Não tente desfazer o que está sendo dito pela palavra de Deus. Pelo contrário, ouça, receba, guarde em seu coração e seja um operoso praticante. Porque sempre haverá alguma coisa em nós que precisa ser mudada. Sempre haverá alguma coisa em nós que precisa ser transformada. Porque nós somos imperfeitos. Somos pecadores. Fomos justificados, fomos considerados justos porque Cristo morreu por nós, mas nós constantemente pecamos, desobedecemos, vamos de encontro ao que a palavra de Deus nos instrui. Por isso, quando a palavra de Deus é pregada, quando o aconselhamento bíblico ele acontece, haverá confronto com o nosso pecado. Sempre vai ser assim, meu irmão, minha irmã. E nós precisamos permitir sermos confrontados por esta palavra. E louvarmos a Deus porque temos um instrumento poderoso que o nosso Deus deixou para nos trazer instrução e dizer aquilo que nós precisamos fazer. Terceira e última coisa que eu quero dizer é: rogue a Deus para que a palavra preencha todo o seu ser. Ore a Deus por isso. Obedecer às ordenanças do Senhor é urgente. Obedecer ao que a palavra de Deus diz é urgente, é para agora. Mas você só vai compreender isso se a palavra de Deus preencher o seu coração. Se a palavra de Deus implantada em seu coração, ela for enraizada neste coração. Por isso você precisa orar, para que Deus possa de fato preencher o seu ser com a sua palavra. Foi para isso que você foi chamado. Foi para isso que suas escamas dos olhos caíram e você enxergou a verdade da palavra de Deus. Foi para isso que o Evangelho tocou o seu coração pela ação de Deus na sua vida. Para que você viesse e fosse transformado pela palavra dia após dia. Santificado progressivamente até a vinda do Senhor Jesus Cristo. Portanto, não se afaste da palavra do Senhor. Não se afaste da instrução que vem da parte de Deus. Ore ao Senhor: Senhor, preencha o meu ser, me encha com a sua palavra, mas também não se afaste dessa palavra. Essa palavra precisa estar contigo, no teu caminhar, no teu deitar, no teu levantar, como Deuteronômio 6 nos diz. Para que ela possa fazer parte da sua vida, preencher o seu ser, e você ser edificado em Cristo Jesus. Porque se assim não for, meu irmão, você vai apenas enganar a si mesmo. Você vai apenas rodar sem um sentido, sem uma direção. E sua vida não vai ter transformação. Que Deus em Cristo Jesus continue a nos edificar com a sua maravilhosa palavra.